Eles vão pra... Outra mordida na maçã. Isso é um jogo de bola. Minnesota está seguindo em frente. Com a chegada de Luka Doncic, ele injetou um novo fôlego em uma organização dos Lakers que estava lutando para chegar aos playoffs. Infelizmente, com a falta de um verdadeiro centro e um banco que estava entre os piores de toda a liga, a expectativa de que eles fizessem algum barulho nos playoffs se tornou efêmera. Mas neste vídeo não falamos sobre os Lakers, que agora têm um futuro promissor com uma superestrela de 26 anos para construir o time ao redor. Vamos analisar algumas equipes da NBA que tiveram boas campanhas nos playoffs recentemente, mas cujo tempo foi interrompido. O fim está se aproximando. Com a era da reconstrução se aproximando, o que essas equipes podem fazer de forma realista para prolongar ainda mais seu período de competitividade? Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 4 diferentes equipes dos playoffs que não têm futuro como concorrentes e como eles entraram nesta situação irrecuperável que tentaram tanto evitar. O Miami Heat. Que melhor maneira de começar o vídeo do que a equipe que acabou de fazer história. O Miami Heat foi aniquilado pelo Cleveland Cavaliers em 4 jogos e perdeu por um total de 122 pontos, quebrando o recorde anterior detido pela série de 2009 entre os Nuggets e Hornets. A derrota do Heat foi estatisticamente a derrota mais desequilibrada na história da NBA e foi uma maneira bastante adequada de encerrar uma era. Quero recuperar a alegria de jogar basquete. E onde quer que seja, descobriremos isso em breve. Em uma temporada turbulenta, Jimmy Butler esteve no centro dos rumores de troca, desvalorizando tanto o seu próprio valor que o Heat não recebeu muitos ativos em troca dele. E assim, eles perdem um cara que os levou a 2 finais e várias finais de conferência nos 5 anos que passou em Miami, sem nada para mostrar. Embora tenha sido uma troca decepcionante, o Heat não tinha muita vantagem na questão, e no papel, não parece que eles estão em uma situação horrível. Vamos ver o lado bom. Eles têm Tyler Herro, de 25 anos, que se tornou a primeira opção do time e teve seu melhor ano. Eles têm um Bam Adebayo de 27 anos que está no auge da carreira e é um dos melhores defensores da liga. Eles têm alguns jogadores que ainda estão em desenvolvimento, como Nikola Jovic e Jaime Jaquez Jr. Ainda são talentos não comprovados, mas o potencial está lá. No entanto, em comparação com o talento do resto da liga, o Miami Heat é medíocre. As corridas para as finais foram impulsionadas por Jimmy, e alguns diriam que a equipe superou as expectativas através de bom treinamento e esforço, apesar de um grupo de talentos menos profundo que o da maioria das outras equipes. Max Strus, Caleb Martin e Gabe Vincent superaram as expectativas. Ao olhar mais a fundo, você encontra problemas maiores com uma equipe liderada por Herro e Adebayo. Apesar de Tyler ter sido incrível, ele ainda não é uma primeira opção legítima em um verdadeiro contender, e não há certeza se algum dia será. Adebayo, seu jogo ofensivo deixa muito a desejar, e seu toque ao redor da cesta tem sido uma parte medíocre de seu jogo que ele não melhorou. Você acredita que esses 2 jogadores podem liderar uma equipe ao título? Eu não acho. Se a derrota em casa por 55 pontos não bastasse, os jogadores do Heat admitiram que essa foi a última vez com o atual elenco. Na entrevista de saída, Adebayo falou sobre o futuro do Heat. Haverá muitas mudanças neste verão. Do meu ponto de vista, entenda como o cara de cabelos prateados trabalha e esteja preparado para isso. Interessante a menção ao Pat Riley, o homem de cabelos grisalhos. O controle total de Riley sobre a organização do Heat provavelmente significa que eles não entrarão em uma reconstrução total. Há muito tempo, Riley expressou seu desprezo por equipes que jogam mal de propósito e até citou sua própria idade como um fator que ele não quer reconstruir por anos e não chegar a lugar nenhum. Essa é uma das razões pelas quais o Miami Heat tem ficado preso como uma equipe de play-in ou de baixa classificação nos playoffs por anos, com espaço limitado para crescer. Francamente, o limite dessa equipe é baixo e o potencial ainda menor.
Riley prefere reformular o elenco, adicionar jogadores por meio de trocas e contratações para preencher as lacunas da equipe, mantendo o desejo de vencer. Não acredito que ele tenha tentado explodir tudo em Miami em nenhum momento, e não vejo isso acontecendo agora também. Não creio que ele apenas trocará Hero e Adebayo para iniciar uma reconstrução completa. Em vez disso, buscará jogadores de papel sólidos, trabalhadores e que se encaixem na cultura, continuando a pressionar por uma vaga nos playoffs. Eu vejo o futuro do Miami Heat sendo muito sem brilho, provavelmente ainda preso como uma equipe de play-in sem muito pelo que esperar. Os Milwaukee Bucks. Quando os Milwaukee Bucks ganharam o campeonato de 2021, havia uma verdadeira crença de que Giannis, com 26 anos na época, estaria competindo nas finais, ou pelo menos faria corridas profundas nos playoffs ano após ano com a chance de competir pelo título. Os Rock Bucks são novamente campeões da NBA. Os Bucks, ao longo dos anos, foram prejudicados por lesões, desempenho abaixo do esperado e um elenco de apoio que é um dos piores da história para uma superestrela. Giannis, 2 vezes jogador mais valioso 6 vezes consecutivas no primeiro time All-NBA, evoluiu e se superou desde que foi eleito jogador mais valioso. Apesar disso, ele tem apenas um único campeonato para mostrar. Sempre falamos sobre como Jokic melhorou seu jogo e apresentou números lendários ainda melhores do que suas temporadas de jogador mais valioso. Mas Giannis fez o mesmo e não recebe o mesmo reconhecimento. Talvez porque todos saibam que os Bucks não têm chance. E com a contratação de Doc Rivers em 26 de janeiro de 2024, eles passaram de um caso perdido para um completo motivo de piada. Mas vamos analisar o quão ruim realmente é o futuro deles. A partir da temporada 2024 a 2025, eles tinham a segunda formação inicial mais velha da liga, com média de idade de 32 anos, sendo Kyle Kuzma o mais jovem, o que é o segundo problema. Eles têm Kyle Kuzma. O terceiro problema é evidente ao analisar suas escolhas no draft. Eles não terão seu próprio draft até 2031. Eles têm a escolha entre 2026 ou 2030, mas é condicional, pois poderiam perder sua posição. Isso significa que as chances de encontrar o jogador ideal no draft são baixas, e eles precisarão recorrer a trocas e contratações para aproveitar o auge de Giannis em Milwaukee, caso ele permaneça na equipe. O quarto problema é a lesão de Damian Lillard. Após se recuperar de um coágulo sanguíneo, os Bucks esperavam que Lillard injetasse vida na série contra Indiana, mas logo em seu retorno, ele rompeu o Aquiles. Ele não está colocando pressão nesse pé, então não é um bom sinal. Com quase 35 anos de idade, essa é uma lesão da qual ele pode nunca se recuperar. É triste, esta pode ser a última vez que vemos Lillard em uma camisa da NBA. Mas, além disso, o salário de 56 milhões do Lillard será basicamente peso morto. Não podem negociá-lo com um tendão de Aquiles rompido e ele ainda ocupa muito espaço no teto salarial. No mínimo, talvez possam solicitar a exceção para jogador incapacitado. Mas mesmo isso não libera espaço suficiente para fazer algumas jogadas reais para melhorar o elenco. Há algum tempo, parece que os Bucks deveriam ter explodido tudo e ficado mais jovens. Mas devido a várias lesões, inclusive do próprio Giannis, eles aguardavam o momento ideal. O tempo está acabando. Os Bucks têm muita sorte de que Giannis é o superastro mais leal de todos os tempos, e eles fizeram muito por ele e sua família, apesar do desastre que o cercaram. Por outro lado, ainda há tempo para explodir tudo e tentar novamente, mantendo o Giannis. Giannis, com 30 anos agora, ele não é jovem pelos padrões da NBA, mas também não mostrou nenhum sinal de desaceleração. Afinal, que outra opção lhes resta? Se o Giannis exigir uma troca, acabou, independentemente. Os Los Angeles Clippers. Denver domina o jogo 7 e avança para a segunda rodada pelos Nuggets. Parece que estamos repetindo isso há um tempo. Que os Clippers deveriam recomeçar do zero, em vez de apenas remediar constantemente sua situação. Desde que Steve Ballmer assumiu como proprietário, ele investiu muito dinheiro contratando superestrelas que já passaram do auge e estão frequentemente lesionadas, ou ambas as coisas.
Contudo, por aproximadamente 5 anos, a meta deles não mudou: competir e vencer o campeonato. Curiosamente, o melhor ano deles provavelmente foi o primeiro ano da dupla Paul George-Kawhi Leonard. Na temporada da pandemia, de 2019 a 2020, o debate principal era quem deveria ser o favorito ao título, Lakers ou Clippers. Foi a primeira vez que os times de Los Angeles terminaram entre os 2 primeiros de sua conferência. E assim, a expectativa para este confronto nas finais da Conferência Oeste parecia ser destino. O destino os uniu. Brincadeira. Os Clippers perderam uma vantagem de 3-1 na segunda rodada, como de costume. E desde então tem sido infortúnio após lesão após infortúnio. Os Clippers passaram anos se agarrando desesperadamente aos resquícios desta era, quando deveriam ter reiniciado e reconstruído do zero há muito tempo. Com sua primeira derrota nos playoffs de 25 contra o Denver, parecia que as duas equipes estavam em direções opostas. Com os Clippers tendo uma temporada revigorante com Kawhi saudável, Harden recuperado e um ótimo elenco de apoio revigorado, enquanto os Nuggets demitiram técnico e gerente geral 2 semanas antes do fim da temporada. Não é preciso dizer que, mesmo nas circunstâncias mais ideais, os Clippers ainda não conseguiram vencê-los. Com sua dupla de superestrelas muito além do auge, o futuro dos Clippers está em ruínas. Embora a situação de suas escolhas de draft não seja ótima, poderia ser pior. Quer dizer, em 2025 e 27, eles têm ou a escolha do Oklahoma City ou uma possível troca de escolha. Eles contavam com essas escolhas sendo úteis, pois não esperavam que o Oklahoma City se reconstruísse tão rápido e se tornasse competidor em pouco tempo. Se o Thunder ainda estivesse se reconstruindo como previsto pelos Clippers, a escolha de 2025 do Oklahoma City poderia ter caído na loteria. Porém, devido ao seu sucesso, é a pior escolha que poderiam ter feito. A questão permanece: por quanto tempo essa equipe pode continuar a resistir? Continuar a chegar aos playoffs e não corresponder às expectativas? Quando é a hora de jogar a toalha e começar de novo? Os Golden State Warriors, com a chegada de Jimmy Butler, Steph Curry olhou para Draymond e disse: "É isso aí. Esta é a nossa última dança." Imediatamente, Butler revitalizou o ataque dos Warriors, e eles passaram de um time abaixo de 500 para um legítimo concorrente. Eles terminaram a temporada com uma sequência de 23 vitórias e 8 derrotas com Butler e garantiram seu lugar nos playoffs. Steph provavelmente não imaginou que sua última dança incluiria uma lesão na coxa, resultando nos Warriors perdendo 4 jogos seguidos e sendo eliminados precocemente. Por um lado, os Warriors enfrentaram uma eliminação precoce e posso imaginar a frustração e o desejo de retornar aos playoffs e disputar o título novamente. Por outro lado, depois de conseguir Butler, eles têm a formação inicial mais velha da liga e eles vão estar um ano mais velhos no próximo ano. A Conferência Oeste agora está cheia de equipes jovens, famintas e motivadas, com um nível de energia incansável que os Warriors simplesmente não conseguiram acompanhar. No papel, o plano deles é bastante simples e óbvio, e eles já o planejaram. Os contratos de Curry, Butler e Green expiram todos ao mesmo tempo, no final da temporada de 2026-27, o que significa que eles ainda têm mais 2 anos para competir com esse trio. São mais 2 chances no campeonato e depois, provavelmente começará a reconstrução deles. Os 3, próximos dos 40 anos, provavelmente estarão perto da aposentadoria. Além da idade, eles lutam contra problemas de saúde e um elenco de apoio que tem sido instável durante boa parte dos playoffs. Buddy Hield é um daqueles jogadores que pode levar uma equipe à vitória com seu arremesso, mas também pode sumir completamente no momento mais crucial. O resto dos seus jovens, Kuminga, Pajemski, Moody, não dá para confiar neles para manter um nível consistente de jogo, como ficou claro nas séries contra os Rockets e Wolves. Então, não apenas o núcleo atual deles está se desvanecendo para a aposentadoria, mas eles também não têm um grupo seguro de jovens jogadores para construir ao redor. Eles passaram anos tentando desenvolver esses caras, mas os resultados ainda são incertos. O resultado é uma equipe com uma chance muito baixa de fazer outra tentativa pelo título. O fim desta era está aqui, junto com o fim da janela do Golden State para o campeonato.
Enfim, é isso. Essas foram 4 equipes que talvez tenhamos visto pela última vez como contendores nos playoffs, e o futuro delas é sombrio. Deixe-me saber o que você pensa sobre essas equipes e de que maneiras você acha que elas poderiam salvar suas esperanças pelo título sem entrar em uma reconstrução total? Ou é inevitável? Comente abaixo. Agradeço a todos por assistirem. Espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima. Valeu!